Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, pessoal, voltando pra gente atualizar tudo sobre o Internacional Colorado, que neste momento faz o seu último treinamento para o Clássico Grenal, jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho, e com muitas surpresas. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa teu like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada, ativa o sininho para ser notificado toda vez que eu divulgar um vídeo novo aqui no YouTube. Mas bora pro vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu quero começar, pessoal, falando justamente ainda sobre a bomba que foi noticiada ontem pelo Globoesporte.com, meu parceiro Tomás Rames, de que Wesley está relacionado para o Clássico Grenal, que ele vai para o jogo, e isso me surpreendeu e muito, e acho que a todos também, porque o Wesley ele tinha uma lesão de grau 2, que demanda geralmente 30 dias, tá? É a média de jogadores, não é um tempo exato, vai de corpo para corpo, vai de recuperação para recuperação, mas geralmente é algo em torno dos 30 dias. E quando esses 30 dias iriam, entre aspas, se esgotar, na próxima final, no jogo do final de semana que vem, mais ou menos, eu fiz a conta lá quando o Wesley teve a lesão, e a recuperação em tese de 30 dias, ela daria justamente no jogo da volta, no estádio Beira-Rio. Agora, o Wesley retornando antes é um sinal ou que a recuperação dele foi muito boa e que o Inter conseguiu em tempo recorde colocar um jogador de lesão grau 2, tendo condições de jogo muito antes do previsto, ou o Wesley não está 100%. Até acredito mais nessa possibilidade. Pode ser que o Wesley tenha feito uma recuperação muito boa, que ele tenha de fato surpreendido nesse sentido, não duvido disso. Agora, difícil acreditar que ele está 100%, que ele vai começar o jogo, por exemplo. Então, estou apostando num Wesley reserva, num Wesley no banco, assim como o Borré, dois jogadores que ficam ali, quem sabe, para a segunda etapa, e o Alan Patrick sim, essa é a grande novidade, vai para o time titular, até pela exigência da partida e do Internacional, que depende mais hoje do Alan Patrick e menos do Wesley e do Borré, embora sejam também grandes jogadores. Sobre Bruno Henrique, pessoal, a informação que eu tenho é que ele vai para o jogo, até pela importância da partida. O Thiago Maia não deve ser relacionado, ele está ainda iniciando o processo de treinamentos, não tem condição nenhuma de jogo. O Bruno Henrique, ele teve um princípio, quem sabe, de lesão muscular, sentiu a coxa na partida contra o Caxias, foi reavaliado, está sendo reavaliado a cada momento, a tendência é que vá para o jogo também como titular. Com isso, provável Inter, praticamente definido pelo Roger, tem Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e Ener Valencia. Esse é o Internacional, ainda com muitos desfalques, muitos jogadores que são reservas na condição de titulares. Eu cito aqui o Antony, o Aguirre, o próprio Vitor Gabriel não, mas poderia também se encaixar nessa questão, o próprio Bruno Henrique, o próprio Carboneiro, Vitinho também, o próprio Valencia. Então são vários jogadores aí que em tese são reservas e que hoje são titulares absolutos por conta aí de lesões que o Inter teve ao longo desta temporada. Bom, pessoal, quero partir para um outro tema e fazer até uma crítica à postura do Internacional, que para mim está cometendo um grande erro antes do Clássico Grenal. E qual é esse erro? Não se manifestar, não falar. Sim, muito se cobrou do Inter que falasse ao longo do campeonato, o presidente Barcelos, inclusive, foi cobrado na sua última entrevista coletiva sobre não ter se manifestado antes. Pois bem, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, concedeu entrevista à Rádio Gaúcha ontem e deve conceder entrevista a todas as rádios nesta sexta-feira. Então a federação vai falar. O Grêmio está oferecendo o vice de futebol Alexandre Rossato para conceder entrevista também nesta sexta-feira. Ou seja, Federação e Grêmio estão falando. E o Inter, quando procurado, pelo menos pela Rádio Bandeirantes,
disse que não vai se manifestar e que não pauta as suas entrevistas pelo Grêmio. Foi a resposta que o Inter deu para o questionamento da Rádio Bandeirantes, já que o Grêmio ia falar, se o Inter não gostaria também de se manifestar, e essa foi a resposta. Para mim é um grande erro de comunicação, o Inter deve fazer, e aí é uma tática até de imitar mesmo os outros. Eu acho que se o Grêmio não fala, beleza, o Inter não falar, acho que tu precisa igualar o teu adversário. Se o teu adversário vai para o microfone, se a federação vai para o microfone, o Inter deveria também fazer o mesmo e também jogar com essa artimanha e com esse espaço que as rádios estão dando para os dirigentes se manifestarem. Então acho que erra o Internacional nesse sentido de não se comunicar, e não é com a rádio, não é com o jornal, não é com a televisão, é se comunicar com o torcedor, que é o fim. O jornalista é o meio, é quem faz a pergunta, quem faz o meio-campo para o dirigente se comunicar com o torcedor. Então acho que falha o Internacional nesse quesito de comunicação. Bom, pessoal, quero fechar esse vídeo falando sobre um colorado que está brilhando na Europa mais uma vez, Alisson Becker. Foi muito criticado o Alisson, né, na seleção brasileira, está convocado novamente pelo Dorival Júnior, e ele tem concedido algumas entrevistas, pessoal, dizendo que pretende voltar ao Inter. Todo mundo sabe disso, que o Alisson, não tenho dúvida nenhuma, vai encerrar a carreira no Internacional. A grande questão é quando? E o Alisson, ele praticamente deu um prazo em uma entrevista recente que ele concedeu, dizendo que ele vai cumprir o seu atual contrato com o Liverpool. E depois ele pode sim voltar ao Internacional. Ele foi muito claro e muito transparente nessa questão. Mas qual a data do contrato do Alisson com o Liverpool? Pelas minhas pesquisas, até 2027, até metade de 2027. Ou seja, teremos aí 2025, 2026 e mais metade de um ano. 2 anos e meio, mais ou menos, para o Alisson, em tese, retornar ao Internacional. Ele que hoje tem 32 anos, voltaria ali com 35, talvez. Acho que é uma boa idade ainda para um goleiro. O Alisson tem tudo aí para jogar até os 40, um goleiro que se cuida bastante na questão física, e acho que será uma grande contratação para o Internacional lá em 2027. Mas antes disso, impossível o Alisson retornar ao futebol brasileiro. Mas pelo menos ele deu uma data aí para o torcedor do Inter já começar a encher o saco, já começar a cobrar o Alisson Becker, que faz uma grande passagem no Liverpool, histórica, e certamente vai encerrar a sua carreira no Internacional. Comenta aqui embaixo o que você acha do retorno futuro do Alisson, da questão da comunicação. O Inter deveria falar nessa sexta-feira, e sobre o retorno dos jogadores para este clássico Grenal. Deixe teu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, e eu volto ainda hoje, pessoal, porque muita coisa deve acontecer na parte da tarde e a gente, claro, vai voltar para atualizar o Colorado. Valeu e até mais!